Falando sério, oferecimento X9 Utilidades e Presentes, tudo para o seu lar. Avenida Araguaia, número 2545, Vila Paulista. Olá para você que nos acompanha no portal Folha de Carajás e também pelas redes sociais. Estamos aqui com mais um programa do quadro Falando Sério e hoje recebendo aqui o nosso amigo Pedro Lima, inaugurando aí uma nova fase do quadro Falando Sério, que será as participações aí com entrevistados, com personalidades, com pessoas que de uma forma ou de outra têm aí a sua importância no contexto social aqui de Redenção e também aqui da região. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Magno, e eu que fico muito grato, para mim é uma alegria estar participando desse programa, um programa Falando Sério, que é um programa que leva jus do nome, né? Um programa muito sério, que traz diversos temas e esclarecimentos importantes para a população de Redenção, do sul do Pará, do estado do Pará, do Brasil. E a internet alcança até o mundo, né? Então, assim, eu fico lisonjeado e quero cumprimentar a todos os internautas, a todos os seguidores, a todas as pessoas que acompanham esse tão sério programa. Antes da gente iniciar no tema propriamente dito, eu gostaria só de fazer um registro aqui e deixar aqui o nosso abraço à população, aos telespectadores de Cumaru do Norte que assistem aí o nosso quadro através aí da TV Top Norte. Deixar também aqui um abraço para o nosso amigo Orleans Carrion, também a Silvana Santos e o Elion, que juntos aí estão engajados nessa parceria entre a TV Top Norte e também o portal Folha de Carajás. Muito obrigado. Ô Pedro, a gente tem visto aí um tema que tem sido bastante recorrente e também tem chamado bastante a atenção. Inclusive, recentemente, foi até comemorado o Dia do Garimpeiro. Você acredita que com todas essas dificuldades, essa classe teria motivos para comemorar hoje? Magno, você falou de Cumaru do Norte tem uma grande parte da categoria garimpeira do sul do Pará. E sobre o Dia do Garimpeiro não pode ser deixado de ser comemorado, até porque o Brasil ele iniciou com extração mineral, extração de madeira, extração em todos os sentidos. E essa extração, 90% vem de garimpo, vem da parte de garimpagem. E nós temos que comemorar essa categoria, comemorar o Dia do Garimpeiro. Mas o garimpeiro não está tendo muito o que comemorar. Até porque, quando foi criada a Constituição Federal há 34 anos atrás, esqueceram de colocar uma página na Constituição legalizando a categoria de garimpeiro. O garimpeiro hoje, você sabia que ele não tem condição de ser aposentado como garimpeiro, porque não é reconhecido a garimpagem, o garimpeiro como profissão? Tem que ser regulamentado isso. Isso é uma das tristezas que precisa ser corrigida a nível de Brasil, a nível de Constituição. Então, isso é outra coisa que tem acontecido muito, são as perseguições em cima dos garimpeiros. Tudo é colocado a culpa no garimpeiro dentro da Amazônia. E se você sobrevoar as áreas, se você observar, Magno, você vai ver que a Amazônia ela é muito grande, gigante, e a área garimpável é pequenininha, você quase não vê. Só se chegar muito próximo para poder ver o tamanho ali do espaço que é usado para a extração do minério. Então, assim, eu penso que tem gargalos a ser corrigido? Tem. Eu penso que a Constituição tem que reconhecer o garimpeiro como profissão? Tem. Eu penso que tem que ser reconhecido como uma categoria que traz grandes divisas e gera muitos empregos para o Brasil. Isso é uma grande verdade, como diz o presidente, que o pai dele foi garimpeiro, ele vem de uma origem garimpeira. Então tem muitas coisas a serem corrigidas, né? Isso através de PLs, através de regulamentações, através de leis que venha ajudar os garimpeiros em todos os sentidos, para daí a gente poder comemorar de fato e de verdade. Pedro, no início do nosso programa, eu até esqueci de fazer um registro que você, além de ser uma pessoa que é ligado a essa classe aí da atividade garimpeira, atividade mineradora, também já foi vereador aqui em Redenção e muito ligado a essas questões sociais.
E outra coisa, no caso, até por você ter essa ligação com essa classe, hoje a gente poderia dizer que aqui na região sul do Pará existem mais ou menos quantos garimpeiros? Olha, hoje eu acredito que no sul do Pará, falando de Santa Maria das Barreiras até Marabá, eu acredito que passa de 5.000 garimpeiros em atividade, trazendo para essas cidades, para essa região, grandes divisas, gerando muito emprego, trazendo para o comércio um grande aquecimento, né, de giro de mercadoria em todos os sentidos. Então, quando você analisa comigo que o garimpo lá na fonte gera aí 5.000 empregos, ele gera na cidade mais de 15.000 empregos indiretos. Então, nossa região, hoje, ela é uma região que necessita do garimpo, precisa do garimpo, e nós precisamos do poder público para ajudar a legalizar a atividade, a legalizar as áreas, pressupondo, partindo do princípio, desde a regulamentação dos requerimentos de subsolo até as LO, nos dando direito de trabalhar legal, para que a gente não venha sofrer as repressões das entidades fiscalizadoras e termos, assim, sermos brasileiros sendo tratados como bandido, porque a categoria não tem a regulamentação que deveria ter desde quando escreveram a Constituição brasileira. Pedro, por que você acha que é tão difícil e por que está demorando tanto essa questão da criação de uma legislação específica para regulamentar essa atividade garimpeira e minerária, uma vez que isso sendo concretizado, o Estado brasileiro, o Estado, como o Estado do Pará também, poderia até vir aí a ter uma receita para deixar essa atividade de forma que os garimpeiros possam trabalhar e até contribuir para o Estado? Essa questão, ela é uma questão municipal, estadual, mas ela é muito mais federal. Porque para trazer uma regulamentação de fato que venha servir para a categoria durante o resto da vida aí, ela tem que ser federal, através de um projeto de lei. Porque tem que ser corrigida essa questão da Constituição, da regulamentação. Tanto da regulamentação de áreas, que hoje estão ocupadas aí por muitos garimpeiros aí pelo Brasil, não só no estado do Pará, no Mato Grosso, em Roraima, em Rondônia e por aí vai, né, em próprio Minas Gerais. E essa dificuldade dessas regulamentações, ela vem desde o início, porque os presidentes que passaram não tiveram a hombridade de tentar, pelo menos, ajudar, partindo do próprio gabinete, um projeto de lei para ser encaminhado para o Congresso, para daí regulamentar, para daí corrigir essas injustiças. Você está entendendo, Magno? Então a gente precisa, através dos nossos representantes, senadores da República Brasileira, dos nossos deputados federais, e uma união desses estados que garimpam em quantidade expressiva, para tramitar isso o mais rápido possível. Existe uma lei no Congresso Nacional que saiu do gabinete do presidente Bolsonaro, que é a lei que faz grandes regulamentações e corrige grandes injustiças nessa categoria. E eu penso que ela está na comissão sendo discutida, e eu acredito que ela vai para a pauta de votação, e eu acredito, Magno, que vai ser aprovado, porque são milhares de pessoas aguardando essas correções para tirar essas injustiças, para daí ter condição de trabalhar legalizado, de contribuir para a Previdência, de aposentar como garimpeiro e por aí vai. E outra coisa que prejudica demais é as grandes empresas. Eu acredito que as grandes empresas detetoras dos subsolos das áreas brancas do Brasil, eles pressionam muito o Congresso para que as leis não passem, não seja votada, que nem vá em votação, que fique mesmo nas comissões, para que eles continuem se beneficiando. Enquanto isso, os pequenos vão sendo maltratados, pisoteados, sendo aí de maneira humilhante perseguidos. Pedro, se eu não me engano, acho que no ano passado, inclusive você pessoalmente esteve em Brasília liderando aí, representando, aliás, aí, essa classe garimpeira, inclusive esteve
no gabinete do senador Zequinha Marinho, justamente para tratar de assuntos relacionados à questão aí dos garimpeiros, até pelo fato dessas interrupções, interdições de rodovias que a gente frequentemente vê aqui nessa nossa região por causa da falta de uma atenção especial para os garimpeiros. O que é que você trouxe de novidade, o que é que foi conseguido, o que é que foi iniciado lá nessa conversa em Brasília com o senador? A nossa busca maior lá era a injustiça das perseguições, né? Os shows pirotécnicos, as queimações de máquinas e equipamentos na nossa região, que vem acontecendo já há alguns anos, inclusive está acontecendo de novo, né? E está acontecendo novamente. Eu tive lá e nós temos no estado do Pará um grande apoio do senador Zequinha Marinho, que é solidário à nossa causa, que é apoiador da causa garimpeira, tem o nosso respeito, a nossa admiração, o senador Zequinha Marinho. Quando a gente chega em Brasília, ele está pronto ali para nos atender. Eu também não posso deixar de agradecer aqui, Magno, o deputado Joaquim Passarim, que é um deputado federal do estado do Pará, que inclusive faz parte da comissão que discute todo esse projeto aí da garimpagem, não só no estado do Pará, mas em todo o Brasil, porque a comissão beneficia não só o estado, mas o Brasil inteiro, né? Porque o deputado e o senador representam o Brasil, o estado, mas também o Brasil, a federação. E o Joaquim Passarim sempre tem nos atendido, sempre tem lutado em prol da nossa causa também, mas ainda são minoria. Nós precisamos de conscientização da maioria no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, porque essa lei ela é votada primeiro na Câmara Federal, encaminhada para o Senado, que depois vai para ser sancionada pelo presidente. Então nós precisamos dessa conscientização e tudo é muito burocrático. A gente tem que ser persistente, porque tem um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu acredito que vai ser legalizada essas questões garimpeiras, inclusive a extração legalizada em área indígena. Eu acredito que é a Lei 191/2020. Pedro, você tocou agora há pouco aí num tema bastante sensível, que são essas operações aí da Polícia Federal, do IBAMA, e elas acabam aí destruindo aí essas máquinas que a gente sabe que custam muito caras, muitas delas acima de R$1 milhão. Você acha que haveria uma alternativa para que essas medidas extremas não fossem tomadas, por exemplo, confiscar, apreender, até que a situação fosse resolvida, para que esses garimpeiros, as pessoas que investem porque querem trabalhar e aí não tem essa legislação, não ficassem num prejuízo ainda maior? Olha, eu acredito, eu conversei hoje em um grupo de garimpeiros da seguinte maneira: o que precisa ser feito, de fato, é a legalização. E essa legalização, para ser feita, nós precisamos do poder público nos ajudando. O que é o poder público nos ajudando? Um TAC, por exemplo, entre o IBAMA, entre a AMN, que é a Agência Nacional de Mineração, entre a Polícia Federal, entre o Ministério Público Federal, né? Uma união aí dos procuradores com os juízes federais, dos fóruns federais, o Supremo inclusive, né? Para que esse TAC desse um tempo dessas leis serem tramitadas e votadas, que inclusive a gente pede o mais rápido possível, para que os garimpeiros tivessem um pouco de paz, porque muitos desses garimpeiros estão devendo essas máquinas para as instituições financeiras. Quando queima um par de máquina desse, quando queima uma PC, você tirou o sonho de uma família e de várias pessoas que estão ali agregadas, participando ali daquele garimpo, sendo empregada ali, levando para a sua casa o pão de cada dia. Quando queima um par de máquina, quando queima uma PC, tá tirando o pão da boca das crianças, na casa do garimpeiro, na casa daquela pessoa que depende daquilo ali para sobreviver. Muitas vezes a pessoa não tem estudo, muitas vezes a pessoa não tem um outro trabalho e faz daquilo ali um trabalho digno para levar o pão de cada dia para casa. E aí o hino fala o seguinte: a pátria amada do filho seu. Ué, se nós somos filhos da pátria, por que a pátria vem massacrando, tirando a condição do mais pobre, do mais carente, do menor, e de sobreviver? Não é? Está indo ao contrário da lógica. Se nós somos brasileiros, filhos da pátria amada, se ela é mãe gentil, por que desceu o porrete desse jeito? Concorda comigo?
Já que a mãe gentil é as instituições dos poderes públicos que têm condição de nos ajudar a legalizar, por que eles vão só reprimir, só bater, só prender? E outra coisa, a categoria garimpeiro tem pegado para si todas as mazelas da Amazônia, que não é essa a verdade. Tem grandes fazendeiros que fazem muito mais contra a natureza do que o próprio garimpeiro. Você quer ver outro exemplo? As instituições vão para lá fiscalizar, coloca fogo na mata, coloca fogo na máquina, e o fogo da máquina entra na mata e faz uma devastação que você não consegue nem imaginar. E aí? Por que não vão queimar também as caminhonetes deles que estão lá dentro colocando fogo? Então, assim, dois pesos e duas medidas, muito sem proporção no meu entendimento, Magno. Você entendeu? Então eu penso que isso tudo precisa ser revisto o mais rápido possível para que essas injustiças venha deixar de acontecer na nossa região. E eu também estou aqui justificando um erro com o outro, não. Eu só quero dizer que nós precisamos de ajuda. Nós estamos precisando de pessoas que venham dar a mão, o ombro amigo, para que a gente consiga tocar aí os projetos e levar o pão de cada dia para a mesa. Ô Pedro, uma outra situação que a gente vê aí é justamente em algumas áreas até conflitos entre índios e garimpeiros, justamente por essa falta aí de uma legislação específica. Então até isso ia ser pacificado com a criação de uma legislação específica, não é isso? Eu acredito que essas leis tramitando, passando nas comissões, sendo discutida e sendo votada, elas vêm de encontro a legalizar todas essas ilegalidades, que deixou de ser escrita numa página lá quando escreveu a Constituição Federal. Pularam essas páginas, esqueceram que o Brasil começou através de garimpeiros. Você pode observar que nossa região, todas as cidades existentes aqui, elas começaram através de garimpo. Acha um garimpo numa determinada localidade, vem uma quantidade de gente para cá, aí tira aquela extração ali, faz o carreiro, faz a estrada, faz as pontes, depois acha um garimpo mais para frente, aí vai para frente, lá para outro lugar, e esse local aqui vira uma cidade que fornece aquela outra da frente, e assim consecutivamente. Você pode observar que toda essa região, ela surgiu e ela cresceu e virou a potência que é, através de garimpeiros e madeireiros. Madeireiros hoje quase não existe mais, está escasso, poucos madeireiros. Mas garimpeiro ainda existe muitos, sobrevivendo dessa extração aí, né? Então a gente precisa ter cautela, precisa procurar uma condição de fazer isso, de fato, virar uma coisa legal, uma sustentabilidade que a gente necessita, que a Amazônia precisa e que o país precisa. O que nós não podemos, o que não pode acontecer conosco é continuar essa repressão sem ter condição de legalidade. Então, quem tinha que ajudar a legalizar só está reprimindo, só batendo. Então tem que ter aí um peso e uma medida, não pode ser um peso e duas medidas. É assim que eu acredito. Então nós precisamos avançar nesse sentido aí, para que a gente venha ser atendido pelo poder público, para a gente levar o pão de cada dia com dignidade para casa. Pedro Lima, mais uma vez, agradecer aqui a sua participação com a gente no quadro Falando Sério do portal Folha de Carajás. Eu que agradeço, Magno, agradeço você, agradeço toda a equipe do Folha de Carajás, o jornalista Gleudson Alves, que contribui muito também com essa matéria, com esse trabalho, com essa conscientização. E eu fico feliz de você me dar esse espaço de poder levar a muitas pessoas o que necessita de fato a nossa região. A gente sabe que cada órgão do governo federal, do governo estadual, do governo municipal tem o seu papel nesse processo de fiscalização e a gente respeita isso. A gente respeita. Mas a necessidade muitas vezes é muito maior do que a gente precisa. E de forma que acaba indo para uma área que não tem condição, que não tem a legalidade, e com isso vem essa repressão pesada. E o que a gente pede, vou voltar a falar aqui sendo redundante no que eu falo, a gente precisa de socorro do poder público, das instituições que têm condição de nos atender, de nos ouvir e de solucionar esses problemas, que é o poder político, que é o poder fiscalizador, que é o poder
da Agência Nacional de Mineração, do DMPM, do Ministério de Minas e Energia, que são as 3 categorias responsáveis por essas legalizações e extrações no Brasil. Nós precisamos de socorro. Vocês têm que olhar para a gente com um olhar de misericórdia, não só para reprimir, mas com um olhar de ajudar a legalizar, porque as grandes empresas estão aí, tendo a posse da maior parte esmagadora do subsolo das áreas brancas do Brasil, com isso tirando a nossa legalidade também. Então hoje nós estamos sair do espeto e cair na brasa. Nós não podemos entrar para as áreas indígenas, que é proibido. E vai para a área branca, é proibido também, porque os subsolos já são de grandes mineradoras que vêm detendo isso aí, tirando o direito também do pequeno trabalhar. Então precisa de uma lei que pelo menos dá direito das cooperativas sobrepor algumas áreas brancas dessas grandes mineradoras, para daí gerar emprego e renda com dignidade, sem precisar ter repressão. Muito obrigado, Magno. É isso aí. Para você que nos acompanhou aqui pelo quadro Falando Sério do portal Folha de Carajás, a gente deixa aqui o nosso abraço e também o nosso compromisso de continuar fazendo o quadro Falando Sério com temas importantes, e agora com esse novo quadro também entrevistas que vão trazer aí muitas informações e deixar você aí bastante informado do que acontece aqui em Redenção e em todo o sul do Pará. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa. Falando Sério, oferecimento X9 Utilidades e Presentes, tudo para o seu lar. Avenida Araguaia, número 2545, Vila Paulista.